Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui mais uma vez, né? Mais um fim de tarde aí, trazendo bastante conhecimento aí para quem atua no mercado de energia solar. Tá? Primeiro aí, em nome do Canal Solar, né, de toda a equipe, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de estarem aqui participando com a gente, né? E também agradecer, né, o Rogério, né, que já está aqui com a gente, né? O Rogério é diretor, né, CEO aí da Ideatec, representante da Tesvolt, né? Tesvolt é um grande fabricante de baterias. Não vou, acho que você vai dar uma apresentada aí também, né, Rogério? Não vou dar spoiler aqui não. Com Mas, certeza. mas a Tesvolt aí é um grande fabricante de bateria europeu, né, alemão, né, envolvido bastante em projetos de médio e grande porte com armazenamento, tá? E a gente vai falar aqui sobre uma característica muito importante na hora de se dimensionar, na hora de se escolher as baterias e também na hora de fazer os seus projetos, né? Que é o C-rate, né? O Rogério vai explicar melhor para nós essa característica, né? Tem a ver com a corrente aí que pode ser fornecida pelas baterias e que pode ser absorvida no momento do carregamento, né? É bem interessante. Eu estou ansioso, viu, Rogério? Tenho certeza que vou aprender muito nesse webinar, né? Os nossos espectadores aí também irão aprender bastante, né? E, e até também já adiantando, a gente vai fazer uma série, né, de apresentações, tá? Sobre baterias de lítio, né? É um tema muito solicitado aqui para nós, né? As questões de armazenamento cada vez mais estão pintando, né? Nos nossos projetos. A gente já noticiou aqui há um mês atrás, um pouquinho mais, junto com o Rogério, inclusive, um case, né, uma aplicação de um microgrid, num grande sistema de irrigação com gerador a diesel, bateria e energia solar. Tá? Então, esse caso, inclusive, ele mostrou aí um payback bem atrativo. Né? Me lembra aí, Rogério, se eu estiver errando aqui, foi algo em torno aí de 2 anos e pouquinho, né? Sim, é bem por aí mesmo. Por aqui, por isso mesmo, né? Então, tem se apresentado, né, os sistemas de armazenamento, eles requerem aí uma atenção nossa, né, porque a gente acaba agregando um grande valor aí para os nossos clientes, né? Então, qual que é o preço de não se ter energia, né? Ou qual que é o preço de você ter uma solução mais eficiente, uma solução que permita você utilizar mais as suas cargas, né? E utilizar elas em momentos que a rede não está presente, tá? Deixa eu só passar aqui a dinâmica aqui do webinar. Então, a gente vai fazer uma explanação, o Rogério vai discorrer sobre o tema aí por cerca de 30 a 40 minutos, e aí, após isso, a gente vai responder as perguntas que vocês vão colocar aqui para nós, tá? Coloquem as perguntas aqui no bate-papo, o Matheus vai dar um alôzinho para vocês ali na área em que as perguntas vão ser coletadas, e no final a gente vai fazê-las aqui para o Rogério, tá? Peço para vocês, mais uma vez, que contextualizem bem as perguntas, né? Principalmente nesse tema que é um tema novo, né, com termos aí, com conceitos, né, diferentes do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia aí de projetos, e as perguntas elas vão ser respondidas no final, né? Então, para que a gente chegue lá e consiga entender, para que o Rogério consiga entender e responder as perguntas de vocês, é importante que vocês contextualizem bem, tá? Eu acho que é isso aí, Rogério, né? Apresentações feitas, né? Vou passar a bola para você agora, então. Muito obrigado, Bruno. Antes de mais nada, quero agradecer o Canal Solar por esse espaço aqui, para essa parceria com a gente aqui, também em nome da Tesvolt, satisfação de fazer parte aí das parcerias aí com vocês, de estar anunciando, já podendo divulgar um pouco desse trabalho que a gente começou a fazer aqui no Brasil. E é muito importante a gente poder contar com um portal com tanta capilaridade, com tanta divulgação, e tão bom quanto é o Canal Solar. Então, muito obrigado aí. E obrigado a todos que estão assistindo a gente, conseguiram dedicar aí o finalzinho da tarde para aprender um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho aí de baterias de lítio. E, bom, vamos
dispensadas as apresentações, vamos começar aí, que imagino que está todo mundo bastante interessado. Então, vocês já estão... A minha tela já está aberta, já está tudo certo? Tá tudo certinho. A gente está vendo aqui já o teu slide inicial. Tá com você aí. Maravilha. Então, vamos começar a nossa apresentação. A agenda de hoje, nós vamos falar rapidamente aqui. Eu vou aproveitar alguns minutos para a gente falar sobre a operação da Tesla aqui no Brasil. Na sequência, a gente começa o assunto técnico mesmo, então a gente vai passar, até para deixar todo mundo mais ou menos alinhado, vamos falar um pouquinho das baterias de lítio, a parte técnica dela, como que ela funciona, quais são as composições que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, bateria de lítio é um assunto que alguns fornecedores adotam tecnologias diferentes. Não vou aqui tratar de diferenciação entre elas, eu vou só dar alguns parâmetros que podem guiar o mercado na hora de escolher, e é importante a gente sempre observar as características das baterias, porque isso pode impactar diretamente no funcionamento do teu sistema, na performance e na vida útil dele também, né? E aí, no terceiro ponto aqui, a gente entra específico na motivação dessa apresentação. Então, a gente vai falar de C-Rate, o que é a questão de fatores de redução de ciclo. A gente fala um pouquinho de comparação entre duas tecnologias que existem aqui no Brasil, que é o níquel manganês cobalto e o lítio ferro fosfato. E em seguida a gente fala um pouquinho de aplicações e onde que esse C-Rate ele vai fazer bastante diferença para a gente, tá? Então a gente vai falar de peak shaving, a gente vai falar rapidamente nesse webinar, e na sequência a gente vai ter aí, de acordo com a disponibilidade do canal solar, novas agendas, onde a gente vai procurar tratar especificamente de cada aplicação. Então, convido a todos que fiquem atentos aí às chamadas do canal solar. Em breve a gente vai explorar bastante todas as aplicações com storage no Brasil, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de apresentar um pouco da Ideatec. Aqui no Brasil, nós já estamos aí desde 2013 no mercado. A partir de 2018, nós nos tornamos o Service Partner da SMA aqui no Brasil, então nós assumimos toda a operação de assistência técnica no Brasil. Um pouco depois, começamos a nossa área de centro de treinamentos, e mais recentemente, agora a gente começou a fazer também o reparo dos inversores aqui no Brasil. Alguns inversores SMA, a gente já consegue fazer o conserto deles justamente para que a gente possa facilitar uma questão de garantia ou pequenas falhas. A gente já tem bastante arsenal aqui de material, ferramentas e procedimentos de teste para que a gente consiga entregar a mesma garantia que a fábrica oferece, a gente consegue estar oferecendo aqui no Brasil também. Mais recente, agora a gente começa com a Tesut, e a Tesut a gente vem com um formato bem interessante, onde a gente traz aqui para o Brasil toda a parte de Service Partner, a parte de academia deles, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí também, e todo o suporte comercial. Então, desde já, deixo todos os presentes aí, os atendentes, convidados a nos visitarem, a entrar em contato conosco. Nossa equipe já está preparada para que a gente dê um suporte para desenvolver o seu projeto, para esclarecer dúvidas sobre as aplicações e qual é o tamanho ideal do seu banco de baterias. Ok? Então, Tesla Service no Brasil, a gente está já em fase final de preparação de toda a estrutura. A gente vai oferecer telefone, suporte por e-mail e também chat, WhatsApp, vai estar disponível. O chat direto da página do nosso portal para clientes também tem uma opção de chat, então você consegue conversar via mobile, via computador, consegue falar com os nossos analistas aqui. Toda a parte de troca em garantia dos equipamentos, casos de falha, eles são bastante remotos, mas sempre a gente acaba tendo algum problema com equipamentos. Então, a Tesla já mandou aqui para a gente um volume de material bastante representativo,
e a gente está pronto para operação aqui no Brasil em pós-venda. E uma coisa que a gente já fez, isso parece ser muito mais recorrente no mercado de storage, que é o serviço em campo. Então, a gente faz comissionamento, apoia isso o instalador, então você adquire o sistema Tesla. Se precisar de um apoio técnico na hora do comissionamento, a gente faz esse trabalho on-site, também a parte de manutenção e, eventualmente, treinamentos a gente também consegue fazer em campo. Ok? Então, tem aí também o Tesla Academy Brasil, isso é uma outra parte de toda essa estrutura que a gente está trazendo para o Brasil. A gente vai trazer o centro de treinamentos da Tesla. Então, todo o formato de treinamento que é oferecido lá na Alemanha, com dummies, com equipamentos funcionais, a gente está trazendo aqui para o Brasil conteúdo todo em português, adequado às normas brasileiras, o que é importante dizer, porque a gente vê os treinamentos lá fora, eles abordam normas que são usuais na Alemanha, por exemplo, e a gente vem adequando isso para o Brasil, para as normas vigentes aqui no Brasil. E a gente também parte a nossa área de suporte comercial. Então, o que é esse suporte comercial, Rogério? A ideia é que você que tenha um sistema, que está conversando com o seu cliente, que tem interesse em fazer uma cotação, desenvolver um projeto com storage, traz esse projeto para a gente ajuda você a dimensionar o tamanho do banco de baterias, os inversores que você vai precisar. A gente vai precisar, obviamente, de algumas informações do sistema, mas o importante é que a gente consiga alinhar esse desenvolvimento desse projeto e que você seja assertivo na hora de falar com o seu cliente para obter o sucesso da aplicação e conquistar a venda e resolver um problema que pode ser bastante importante para o seu cliente. A gente parte desse trabalho são essas apresentações que a gente está fazendo. Então, webinars, apresentações técnicas, cases de sucesso que a gente, porventura, vier fazer durante esse tempo, a gente vai estar sempre trazendo aqui para o canal Solar. Vamos fazer bastante divulgação, até porque uma aplicação que a gente encontra no sul do Brasil pode ser relevante para alguém que esteja no norte, no nordeste. Então, todo mundo, hoje a gente sabe, tem uma demanda, tem interesse por aplicações de storage, e a gente vem aí para viabilizar tecnicamente essas aplicações, dar esse apoio para vocês. Passada essa apresentação, pessoal, eu vou começar a falar agora um pouquinho das baterias de lítio, fazer uma visão geral aqui do tema. Então, as baterias de lítio, como qualquer bateria, ela é feita de anodo, catodo. A gente tem um separador que, na verdade, fica aqui entre os dois, entre anodo e catodo, e os coletores de corrente positivo e negativo. O anodo e o catodo, eles armazenam lítio, e o que a gente tem no momento de uma carga, uma descarga, é a movimentação dos íons de lítio do anodo para o catodo e vice-versa. No momento que a gente está fazendo a descarga do sistema, a gente tem o movimento dos íons de lítio saindo do anodo e indo para o catodo, e no momento da carga é o movimento inverso. Aqui no Brasil, hoje a gente tem um fabricante bastante conhecido aí de todos, já está há algum tempo no mercado, ele oferece as baterias de lítio ferro fosfato, e a gente tem agora, em começo, a Tesla chegando no Brasil também com a liga de níquel, manganês, cobalto, que seria uma outra tecnologia também para fazer baterias de lítio. A gente está falando aqui de diferentes compostos dentro dos eletrólitos e do anodo e do catodo, ok? Aspectos de diferenciação que a gente normalmente aponta para você identificar diferenças entre tecnologias de bateria é a densidade. Então, quantos watt-horas por quilo ou por centímetro cúbico. Muito comum também a gente ter a densidade com watt-horas por litro, que na verdade é uma unidade de volume. E um outro aspecto que também diferencia bastante as baterias de lítio é o C-rate.
C-Rate a gente vai assumir agora aqui. Então, o C-Rate é uma taxa que determina a velocidade com que o sistema de armazenamento pode ser carregado e carregado. O C-Rate, ele é nada mais, nada menos do que um índice de corrente. Quer dizer o quê? Quanto que a bateria suporta de entrega de corrente e absorção de corrente. Então, a entrega da corrente no momento que ela está se descarregando e a capacidade de carga dela. Ela é medida também em C, é um C-Rate. Então, o que a gente tem aqui? Muito comum no mercado a gente achar dentro dos catálogos, e a gente vai abordar isso um pouquinho durante a apresentação, o fabricante, normalmente ele especifica. Alguns fabricantes colocam essa informação no final do catálogo, outros deixam ela bem exemplificada dentro do catálogo, e isso determina diretamente a performance e é um ponto determinante também no momento que você vai dimensionar o seu banco de dados, o seu banco de baterias. Então, a gente tem aqui, como exemplos, né, um sistema de 30 kWh, ele pode, em carga 1C, assumir 30 kW de carga. Então, ou seja, eu tenho 30 kWh armazenados e eu consigo descarregar esses 30 kWh em 1 hora. Um sistema em 0,5C, ele é um sistema que ele mantém também armazenado os seus 30 kWh, porém ele só consegue descarregar 15 kW, ou seja, metade da capacidade de armazenamento dele. Sendo assim, a gente vai ter um tempo dobrado em relação à razão de 1C. E, da mesma forma, a gente pode ter casos onde você tem um C-Rate de 3C. E aí a gente vê que o mesmo banco de baterias de 30 kWh, ele pode ser descarregado a uma carga de 90 kW, que vai representar aí alguma coisa em torno de 1/3 de 1 hora. Então, 1C significa que o sistema de armazenamento pode ser totalmente carregado ou descarregado no espaço de 1 hora. Isso é importante a gente entender e começar a vislumbrar na hora que a gente vai oferecer para o nosso cliente uma aplicação com banco de dados, como que isso vai funcionar, né? A gente tem que sempre ter em mente qual é a demanda de carga desse cliente em carga instantânea. Então, se ele precisa uma coisa é o que você armazena, são quilowatt-horas, e outra coisa é o que você precisa entregar de potência instantânea. Exemplos de C-Rate que a gente tem aí, então. A demanda de... Vamos usar um exemplo aqui, e eu vou usar isso daí em 2, 3 exemplos para ficar mais claro para todos. Então, a gente tem um cliente com uma demanda em 1 hora de 100 kWh, ou seja, a gente tem que entregar para esse cliente, a aplicação dele, demanda de 100 kWh dentro de 1 hora. Se a gente estiver considerando o C-Rate de 1C, o tamanho do nosso banco de baterias vai ser de 100 kWh. E o tempo de descarga, ou o tempo mínimo de carga, ou o máximo de descarga desse banco de baterias, ele vai ser de 1 hora. Agora, uma comparação desse sistema com 0,5C. Esse mesmo cliente, com essa mesma aplicação, onde ele precisa entregar 100 kWh, só que, nesse caso, a gente está usando um banco de baterias onde o fabricante tem especificado que ele só permite que a bateria dele seja descarregada a 0,5C. Qual que vai ser a característica desse sistema? Então, a primeira coisa é que um banco que já tem que ser maior, porque o tempo de descarga desse banco é de meio C. Então, para a gente entregar 100 kWh dentro de 1 hora, a gente vai precisar de um banco de baterias de 200 kWh. O tempo mínimo de carga ou máximo de descarga desse banco de baterias vai ser de 2 horas. Por quê? Porque o fabricante determina que você tem que usar meio C, tanto para carga quanto para descarga. E agora a gente vai usar um exemplo um pouco maior aí. Vamos usar alguns catálogos, alguns fabricantes hoje também trazem essas baterias aqui para o Brasil, e eles colocam no catálogo 0,2C.
vamos dar uma olhadinha agora como que é a situação dessa mesma aplicação. É o nosso mesmo cliente precisando de 100 kWh entregues dentro de 1 hora, só que como a gente tem uma especificação de C-Rate um pouco menor, o banco de baterias desse cliente vai ter que ser muito maior. Então, é um cliente que vai provavelmente ter que fazer um investimento muito maior, e o tempo de carga e descarga desse banco de baterias vai bater aí por volta de 5 horas, porque é a característica da composição da célula. Então, a gente sabe, o próprio fabricante sabe que dentro dessas características ele consegue garantir a quantidade de ciclos, a vida útil do produto. Então, onde que a gente encontra essa solução, onde que a gente encontra essa informação de C-Rate dentro dos nossos catálogos de bateria? Então, alguns fabricantes, eles já colocam isso bem discriminados dentro do catálogo. Então, a gente tem aqui um catálogo da Tesla, onde a gente consegue oferecer a especificação tanto para 6.000 ciclos, para 1C, então é um equipamento que permite 6.000 ciclos em C-Rate 1C, e se a gente estiver trabalhando a 0,5C, a gente pode chegar até 8.000 ciclos. É importante também sempre a gente observar o range de temperatura, porque esse range de temperatura também é uma particularidade de cada fabricante. Existem tecnologias de baterias que não suportam trabalhar em temperaturas muito baixas. A gente tem uma especificação aqui com o Tesla um pouco mais ampla, a gente consegue trabalhar até menos 5 graus Celsius. Claro que é uma situação não muito usual aqui no Brasil, mas é importante a gente ter isso em mente. Então, a gente tem aqui também a questão de grau de eficiência, mas, de fato, o foco dessa apresentação é a questão do 0,5C. Agora eu vou usar um outro exemplo de outro fabricante. Esse fabricante aqui, ele coloca também que ele possui a energia utilizável do banco de baterias dele, ela é baseada em 0,5C de carga ou descarga. Ou seja, a gente vai usar a gente não pode carregar esse banco de baterias com uma razão C maior do que 0,5. Caso contrário, a gente pode ter problemas com a vida útil desse produto. Usando mais um caso aqui de um outro fabricante também aqui já no Brasil, a gente encontra aqui uma outra especificação, que é uma especificação de 0,2C. Ou seja, esse fabricante é aquele que a gente exemplificou um pouco mais atrás, onde a gente vê que o banco de baterias ele não pode sofrer uma descarga muito rápida. E essa informação é muito importante. E o que isso traz de relevância para a gente? Isso vai diretamente relacionado à vida útil e à quantidade de ciclos que a gente promete para o nosso cliente no momento que a gente vai fazer a venda do produto, que a gente vai fazer a especificação e a explicação do que está sendo oferecido para o nosso cliente. Então, o que acontece quando a gente usa um C-Rate maior do que o especificado pelo fabricante? Bem específico, isso em qualquer fabricante, tá? Até porque a característica das baterias também determina o C-Rate. Então, de cara a gente já consegue apontar o envelhecimento das células, que é a chamada degradação, a redução da quantidade de ciclos e a redução da capacidade de armazenamento. Então, o que quer dizer isso, Rogério? Olha, é bem claro. Então, aquele banco de baterias que você ofereceu para o seu cliente de 50 kW, que você trabalhe num C-Rate maior do que o que é especificado pelo fabricante, coisas que acontecem normalmente nesses casos são, primeiro, você não ter a capacidade total desse banco de baterias em pouco tempo. Então, esse banco vai ter uma degradação muito grande e ele pode acabar perdendo parte da capacidade de armazenamento.
a gente vai ter também uma redução da quantidade de ciclos. E como que isso acontece? A gente usou aqui uma imagem bastante didática aqui, né? Então a gente vê a separação aqui dos anodos, dos catodos, e uma célula exemplificada aqui, os efeitos de quando ela é carregada e descarregada a um C-rate maior do que o permitido pelo fabricante, o recomendado pelo fabricante. E aí a gente começa a ver aqui casos como o craqueamento do anodo e do catodo. A gente começa a ter também o vazamento do eletrólito, o rompimento do separador aqui, e a gente começa a ter uma diminuição da porosidade. Então, o que isso acarreta? Uma dificuldade do trânsito de íons de lítio entre anodo e catodo, que é justamente o momento que a gente começa a ter a descarga ou a carga da bateria. Então, é uma bateria que provavelmente vai sofrer um efeito de aquecimento maior, e isso também é efeito degradante das baterias. A gente vai ter essa parte, o craqueamento dos anodos ou dos catodos. Isso pode ter uma formação de uma espécie de uma ilha, de um ilhamento. Isso impacta diretamente na quantidade de energia que aquele banco de baterias vai poder absorver. Então, é muito importante que não só a gente tome cuidado no momento da especificação do sistema como um todo para a entrega de energia para o cliente, para a entrega da energia que a aplicação do cliente pede, mas também para a gente ficar atento à questão da carga que a gente vai colocar, para que ele não seja induzido a uma operação em C-rate maior do que a especificação. Lembrando que sempre C-rates a menor, eles não criam danos para a bateria, tá? Então, fica essa imagem aqui, eu acho que é bastante esclarecedora, ela deforma bastante a estrutura química da bateria. Alguns exemplos de aplicação que a gente tem aí que requerem um C-rate maior ou menor, eu vou passar um pouquinho isso daí com vocês. Então, o autoconsumo incrementado, né, que é o que o pessoal chama de Increased Self-Consumption, ou o backup de energia. É uma aplicação típica de storage, onde a gente melhora a energia produzida pelo sistema fotovoltaico, e o sistema fotovoltaico ele tem a possibilidade de assumir o fornecimento de energia em caso de queda da rede. Então, a gente tem aí o caso, é um exemplo real que nós temos, onde o sistema ele se carrega, essa parte laranja aqui é a parte onde o sistema de storage está se carregando, e o momento que a gente tem esse laranja na parte positiva do gráfico é o momento onde ele está se descarregando. Esse é um momento vermelhinho aqui, é um momento onde o storage atingiu o limite de descarga, e aí a gente começou essa aplicação aí, o cliente começou a consumir energia da rede. Mas vamos olhar que ele teve aí um autoconsumo ampliado, e ele conseguiu usar praticamente que as 24 horas do dia dele só energia fotovoltaica, sem injetar ou sem puxar a energia da rede. Esses sistemas também têm uma característica, isso a gente está falando de Tesla, a gente está falando de SMA, obviamente. Nesses sistemas, o Sunny Island ele permite que, junto com um quadro de transferência automática, o sistema isole a entrada da casa da rede, e aí o Sunny Island ele entra como um sistema de no-break, um sistema de backup de energia. Uma outra aplicação, e essa é uma aplicação que é muito relevante à situação do C-rate, é o Time of Use ou Energy Shifting, onde o sistema, a gente programa o sistema para que ele se carregue no horário que a energia é mais barata. Isso pode ser um momento, se o cliente tem o sistema fotovoltaico, é um momento onde ele tem produção de energia solar, então ele, em vez de ele injetar isso para o grid ou simplesmente fazer um derating do sistema dele, se ele não puder exportar, ele armazena essa energia dentro dos bancos de bateria,
Ou um outro cenário, ele ele compra energia da rede no momento onde o quilowatt-hora é mais barato, vamos dizer, um fora-ponta, e ele deixa programado todo o sistema para que ele entre em descarga justamente no momento de ponta. Essa é uma aplicação que muita gente procura a gente desde o começo, desde o anúncio da Tesla aqui no Brasil, porque a gente consegue resolver um gap muito importante no mercado, que é a questão da hora ponta, da tarifa de ponta, que é uma tarifa onde a gente não tem cobertura solar, e normalmente a gente tem muita gente, eu vejo muita gente hoje fazendo contas para gerar bastante a mais para que seja compensado em hora ponta. O storage ele vem para entregar essa solução para você. É importante a gente lembrar sempre da questão do C-rate, e isso é um ponto relevante quando a gente fala de storage em time of use, em aplicações de energy shifting, porque é um espaço curto de tempo onde a gente tem que dispor de bastante energia. Então, é importante a gente observar sempre se o C-rate dessa aplicação não vai ultrapassar a especificação do fabricante, ok? Outra aplicação que a gente sempre acaba usando bastante e é relevante o C-rate é a aplicação de peak shaving, onde, caso bem explanado aqui nos gráficos, a gente tem o energy shifting, o cliente com uma demanda contratada, definida, e em determinados momentos, um acionamento de uma bomba, enfim, N situações que podem acontecer, o cliente começa a ultrapassar a demanda contratada. Obviamente que ele vai ter um sobrecusto na conta de luz dele, e o sistema de storage ele vem para suprir essa demanda acima da demanda contratada. Então, é um sistema que tem que estar sempre pronto para eventual pico de energia, e é importante a gente também ter essa informação do C-rate nesse momento. Caso contrário, a gente pode submeter o banco de dados, ou banco de baterias, a uma descarga em um C-rate muito maior do que é permitido. E aí a gente começa a ter um banco de baterias que começa a se depreciar mais cedo do que era o esperado e prometido pelo fabricante. Outra situação também que a gente tem uma aplicação de storage bem interessante são os sistemas híbridos. Então, isso já foi inclusive um case que nós apresentamos no passado, um mês atrás mais ou menos, onde o cliente tem um gerador diesel e ele fez um sistema com um controlador da SMA, onde ele consegue integrar a planta fotovoltaica e um sistema de storage para acionamento de bombas de irrigação ou qualquer outro tipo de aplicação. Onde que o storage entra nesse tipo de aplicação? Primeiro que é o PV shading, né? O cliente faz uma usina e de repente ele tem um momento de sombreamento, e isso vai reduzir a potência do sistema fotovoltaico. O sistema de storage ele entra imediatamente para suprir essa queda de energia provocada pelo sombreamento da usina, e nesse momento ele entrega a energia que ele precisar, ali que a demanda do sistema da microrrede precisar. E também ele pode assumir o sistema, o fornecimento de energia após o horário do sol. Então, o sol baixou, o storage vai entrando proporcionalmente e mantém o sistema no set point de quilowatt que foi definido para o gerador como seu ponto de melhor performance litro diesel de quilowatt gerado. Então, essa aplicação também, tenho que dizer para vocês, é uma aplicação que aqui no Brasil tem muita gente que tem procurado. É uma aplicação que fica muito, muito bem elaborada quando a gente usa Tesla SMA. A gente tem casos aqui no Brasil já de clientes que usam dessa forma e funciona muito bem esse sistema. Aproveitar aqui e passar um pouquinho também sobre o nosso portfólio Tesla. Então, vocês estão vendo aqui toda a nossa linha de produtos. A gente tem a linha TS48, que são sistemas de baixa tensão. Nós temos também a linha TSHV, que são a linha de storage em alta tensão. A gente está falando aí de 800 volts, em média. E a gente sempre usa aqui
os inversores SMA. E que, por último, a gente tem o TSHV Outdoor Premium, que ele é uma solução bastante interessante para o mercado que tem aparecido aqui no Brasil. Está começando a aparecer no Brasil, a gente já tem algumas consultas e é um produto que atende para a questão dos carregadores de carro elétrico. Então, locais onde você pode ter postos de carga rápida, que você vai precisar de bastante energia para fazer a carga de 1 ou 2 carros elétricos, e você pode usar um sistema de storage para que você não tenha que fazer muita intervenção na rede, no local onde é colocado esses carregadores. Então, o TSHV Outdoor, ele pode servir como aquela fonte de energia para entregar a potência em alta potência ali instantânea para fazer a carga rápida do carro. Então, tem aí um portfólio que nós preparamos para a apresentação, com as aplicações que eles permitem. Então, aqui aquela parte de autoconsumo, toda a nossa linha consegue atender. O peak loading, que é o peak shaving, né, aquele consumo acima da demanda atendido pelo storage, é uma aplicação normalmente que nós atendemos com a nossa linha de alta tensão, os TSHV, que pode ser também utilizado a nossa linha TPS, que é o Storage in Container. E tem a parte de Emergency Power, que por enquanto ainda é limitado ao TS48 e ao TPS, justamente porque o inversor hoje que nós temos SMA, que a gente usa no TSHV, ele não é um formador de rede. Então, nesses casos, não é possível a gente usar para Emergency Power, para o backup, né? Mas a gente consegue fazê-lo sem nenhuma dificuldade aqui com o TS48 ou com o Sunny Central. A parte de aplicações híbridas, né, otimização de gensets, de geradores, toda a nossa linha consegue atender. E também temos aqui, assim como o Emergency Power, as aplicações off-grid, que é um caso muito específico das aplicações de TS48. Então, falando um pouquinho aqui do TS48, a gente tem vários modelos de armário. Então, eles vêm em incrementos. Cada módulo desse de baterias ele vem com 4,8 kW. A gente pode chegar a um rack até 10 baterias. Então, você pode ter um rack com 48 kW, 48 kWh de baterias, e todos eles prontos para trabalhar a 1C. Então, você pode descarregar, mesmo um banco em baixa tensão, você tem a especificação técnica, o fabricante garante que você pode trabalhar com esse banco em 1C sem ter problemas futuros aí de redução de ciclos ou degradação antecipada do banco de baterias. Todos esses produtos, eles trabalham com o Sunny Island. Então, aqui a gente tem um gráfico que explica um pouquinho melhor. A gente trabalha o TS25 de 2 a 5 módulos, TS40 de 6 a 8 módulos e o TS50 são só, na verdade, diferença de modelos de rack. E aí a gente chega no TS50 de 9 a 10 módulos. A gente pode usar várias formas de conexão dele. Toda a parte de conexão elétrica é a mesma coisa do Sunny Island, tá? Na verdade, é ele que é o banco de baterias para o Sunny Island. Então, a gente tem aqui, como nessa arquitetura aqui, a gente tem desde um armário com um Sunny Island de 3.3, que é o Sunny Island de 4.4, e a gente pode chegar aí até, por exemplo, 4 racks para 3 inversores Sunny Island. Então, a gente pode ter até 18 kWh. E essa configuração ela pode tomar tamanhos gigantescos, porque a gente tem dentro da solução do portfólio da SMA o Multi-Cluster Box, que ele cria vários clusters de inversores para redes trifásicas. Então, dentro desse cenário aqui, a gente tem uma flexibilidade de configuração bastante interessante.
Falando um pouquinho também aqui sobre a linha TSHV, se vocês verificarem, os módulos são muito parecidos entre TS48 e TSHV. O que muda basicamente entre eles é a forma de ligação e alguma diferença na parte eletrônica, na questão do BMS dele, né? Porque um BMS vai receber em 48 volts e o outro vai gerenciar um sistema em 800 volts. A árvore de configurações desse sistema ela é bastante mais ampla, então a gente pode chegar aí até 3 mega em baterias operando em TS48 com o nosso inversor SMA. Esse daqui é um inversor que a gente já tem bastante dele, é um irmão do nosso SHP75, que é bastante vendido aqui no Brasil pela SMA. Esse é um inversor chamado Sunny Tri-Power Storage 60. Ele é muito parecido com o SHP75, só que ele tem a função também de carga de bateria. Ele é um inversor desenvolvido pela SMA para trabalhar exclusivamente com os bancos de bateria da Tesla. Então, é uma aliança internacional que existe, Tesla e SMA, e a SMA ela entrou aí nessa parceria desenvolvendo um produto específico para as aplicações em alta tensão. A gente consegue fazer várias configurações. Aqui nesse gráfico que a gente está olhando, a gente pode chegar até 750 kWh, 750 kW de potência de saída, e a gente consegue usar desde a partir aqui do nosso 760 kWh, que vai dar, de fato, o nosso 1C, até uma configuração bastante maior aí, até 3 MB, por exemplo. A arquitetura do sistema, esse é um produto SMA, então o que vocês vão enxergar aqui é o SMA Inverter Manager, o nosso banco de baterias aqui ligado nos inversores Sunny Tri-Power Storage 60, e via o Data Manager, que é um produto SMA, você consegue inclusive gerenciar outras fontes de energia, outros tipos de inversores, desde que falem em Modbus, de modo que você consiga integrar isso tudo dentro de uma aplicação única que tenha a capacidade de armazenar parte dessa energia excedente no momento de menor demanda e dispor dessa energia no momento de maior demanda. E, por último, mas não menos importante, o nosso TSHV Outdoor. O TSHV Outdoor ele é um sistema que foi desenvolvido pela Tesla a pedido do mercado, justamente vislumbrando aplicações que não estão, você não tem a capacidade de deixá-la dentro de uma sala de controle, onde você não tem a disposição de um local para armazenar, para deixar instalado o seu banco de baterias. Então, como vocês podem ver aqui, o TSHV Outdoor ele já vem com um rack já engenheirado, onde você tem o Sunny Tri-Power Storage incorporado nele aqui na lateral, e você tem uma unidade também de ar-condicionado, para que a gente mantenha as baterias dentro do range de temperatura do fabricante. A aplicação muito típica desse produto é a aplicação para carregamento de carros elétricos. Então, não só para isso, mas ela é muito lembrada no momento que a gente está fazendo isso. Hoje a Tesla, para que vocês saibam, na Alemanha, está com uma demanda bastante alta de TSHV Outdoor, justamente pelo fato de que a Alemanha começou a obrigar que os postos de combustíveis eles tenham também um ponto de carga para carros elétricos. Então, muita gente tem procurado a Tesla para entregar esse produto, essa solução, que ela comporta aí pelo menos 2 a 3 carregadores rápidos. Ele consegue atender com o próprio armazenamento. É importante também dizer que esse produto Tesla também é usado para carregar carros é usado nos carregadores da Tesla. Então, dentro da Alemanha, existem alguns postos de carregamento rápido de carro elétrico,
também que é aplicado para Tesla, e onde a gente usa o TSHV Outdoor Premium para atender a necessidade. Pessoal, hoje estou aí concluindo então essa apresentação. Gostaria de deixar o nosso e-mail aí para que vocês, caso tenham interesse, conversem, mande um e-mail para a gente. Hoje temos uma equipe que está sempre atenta a esse e-mail, temos já auxiliado bastante gente no mercado procura a gente aí para entender como é que dimensiona um banco de baterias, e normalmente esse pessoal já volta com uma especificação bem detalhada, um Bill of Material, prontinho para buscar o distribuidor e colocar, e de repente ter aí a cotação e avançar com o projeto com o cliente. Então, tesla@ideatec.solar, não temos .com.br, é só .solar. E a partir de agora, quero abrir o espaço aqui para as dúvidas aí do pessoal. Opa, muito bom, Rogério, como sempre aí, sempre muito didático aí nas explicações, né? Várias perguntas aqui, a gente já vai começar a ver elas, né? Algumas mais, deu um pigarro bem na hora aqui de entrar, né? Mas vamos lá. Várias delas perguntando sobre a disponibilidade da apresentação, né? A gente depois vai estar enviando para vocês, sim, essa apresentação que o Rogério fez hoje, tá? E também sobre a reexibição, né? A reexibição vai ser feita no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem ainda não se inscreveu ainda, né? Vai lá, Canal Solar, digita lá Canal Solar no YouTube, você vai ter acesso ao nosso canal, se inscreve, aperta lá o sininho, né? Que vocês vão receber a notificação quando ela pintar, tá bom? Rogério, tema novo, bastante pergunta, né? Então, vamos começar, né? Primeiro aqui, a primeira pergunta que a gente tem é uma pergunta do Ayrton Luz, né? Ele está perguntando qual que é a recomendação para uma operação otimizada da bateria de lítio, né? Com relação às variações de carregamento e descargas, carregamentos e descargas variáveis, tá? Tenho mais uma... Não, responde essa daí, tem mais uma do Ayrton, depois eu faço na sequência. Bom, Ayrton, é importante você sempre entender qual é a potência máxima que você vai ter, que o seu sistema vai demandar imediata, e observar a questão do C-rate da bateria. Porque, vamos dizer, você tem uma demanda aí de 100 kWh. Se você colocar usando o exemplo que nós fizemos na aplicação, na apresentação, se você usar um banco de baterias também de 100 kWh, e você precisar fazer uma descarga muito rápida, você vai submeter esse banco de baterias a um C, e se ele não for, não tiver essa especificação de um C, você vai começar já a degradar o seu banco de baterias já no começo da vida útil dele. Isso vai reduzir bastante. É importante dizer também que não existe uma proporção de quantas vezes você incide o C-rate e quanto você vai depreciar. Essa depreciação ela não é determinística. Então você pode acabar com o seu banco de baterias num tempo muito menor do que o cliente está esperando. Então sempre tem que atentar à potência máxima desse sistema e ao C-rate da bateria. Rogério, aproveitando até essa pergunta do Ayrton, né? Eu queria que você fizesse um comentário aí sobre a questão da profundidade de descarga, né? A gente que está acostumado a trabalhar mais com baterias de chumbo, né? A gente está vindo para essa nova era de baterias de lítio, né? Então há sempre uma preocupação, né? E a questão da profundidade de descarga também tem a ver com a vida útil da bateria. Comenta para nós aí como é que é esse parâmetro do ponto de vista de baterias de lítio. Hoje, as baterias de lítio, elas quebram esse paradigma das baterias de chumbo ácido. A gente tem aí a experiência com as baterias de chumbo ácido e a recomendação de que você não deve descarregar as baterias a menos de 50. Muitas pessoas trabalham até um pouco um nível mais conservador, descarregando com uma profundidade de até 60%. Isso para o lítio é bem desmistificado.
É um produto que ele é feito para descarregar até 100%. Então, ele tem a especificação de descarga até 100%. E uma coisa interessante é que se você não trabalha até a profundidade de descarga de 100%, você ainda tem uma melhora na vida útil do seu banco de baterias. Toda a especificação, pelo menos isso eu posso dizer abertamente da Tesla, a gente fala de ciclos. O ciclo ele é o ciclo inteiro. Você descarrega o banco de baterias até zero e carrega novamente. Tem muita gente que tem essa pergunta aí, se o ciclo é uma descarga ou uma carga. E isso é importante a gente deixar claro, que o ciclo é uma descarga e uma carga do banco. E sim, até 100%. Existem alguns inversores, até pela característica de formadores de rede, que você não pode descarregar o banco de baterias até 100%. Então, normalmente ele trava ali a 90% de descarga, mas simplesmente pelo fato de que ele é um formador de rede. Então, ele precisa de um mínimo de bateria para que ele consiga fazer o sinal de corrente alternada para subir toda a planta do sistema. Ótimo. O Rogério, tem uma pergunta aqui agora do Carlos Viana, né? Ele faz um comentário aqui, né? Hoje a SMA tem inversores que fazem toda a gestão do sistema. Na verdade, é uma pergunta, desculpa. A SMA tem inversores que fazem toda a gestão do sistema ou se faz necessário a instalação de equipamentos complementares? Hoje a SMA consegue entregar toda a solução para gestão fotovoltaica e storage diesel, por exemplo. Se você quiser fotovoltaico, storage e grid também, desde que todos os equipamentos sejam SMA. Ótimo. Uma pergunta aqui do Lúcio Bento. Primeira, ele fez 4 aqui, né? Vamos ver aqui, Lúcio. Há legislação vigente para aplicação de baterias, né? Ou não precisa? 2, há possibilidade de desenvolver os projetos pelo PVSys? A terceira pergunta, a Tesvolt realiza a reciclagem reversa das baterias? Né? E 4, essa daqui é para mim, né? Teremos cursos da tecnologia no canal solar? Vou deixar você responder primeiro, depois eu respondo, Rogério. Bom, então vamos começar por algum aspecto bem interessante. A Tesvolt ela é muito envolvida e ela tem essa percepção da reciclagem das baterias muito importante. Então, a Tesvolt é responsável, ela tem um contrato mundial, a nível mundial, de coleta das baterias ao final da vida útil e de um descarte sustentável delas, a reciclagem dela. Então, todo esse processo é gerenciado pela Tesvolt Alemanha. Aqui no Brasil, nós somos o apoio deles. Então, eventualmente, daqui uns 20, 25 anos, os primeiros sistemas, quando começarem a chegar ao final da vida útil da bateria, a gente vamos ter todo o apoio para que a gente faça a coleta e a reciclagem da forma mais sustentável possível. PVSys, eu de fato tô atrasado aí fazer a aulinha de PVSys, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é da ferramenta SMA Sunny Design Web. É uma ferramenta gratuita disponibilizada pela SMA, onde você consegue sim fazer dimensionamentos de sistemas fotovoltaicos com storage. Esse é um sistema gratuito, ele teve muitas melhoras nesses últimos tempos, integra já com estruturas de alguns fabricantes também, e ele dá uma visão geral aí de um alto consumo, sistemas híbridos também, dá para você fazer alguns dimensionamentos. A versão nova deles, a versão Pro, agora você consegue fazer até dimensionamento para peak shaving, energy shifting. Então, já está disponível, já temos uma ferramenta para fazer isso. Desconheço a questão no PVSys, mas acredito que seja possível. O PVSys ele tem um módulo de armazenamento, né? Mas até o Matheus aqui que está
né, nosso professor também que está aqui no behind the scenes aqui, né, pode opinar também aí mais precisamente. A grande questão é que essas aplicações que o Rogério comentou, né, peak shaving, microgrids, né, são aplicações bem complexas, né, com vários componentes às vezes, né, ele mostrou ali um diagrama que tem, você consegue conectar com gerador a diesel, enfim, com sistemas de bateria, eventualmente até com outras fontes, biogás, por exemplo. Então, para você coordenar todos esses caras aí, o PVSys, ele não vai... É uma simulação um pouco complexa, aí, né? O PVSys, ele é mais voltado aí para as simulações aí do ponto de vista energético, né? Quanto que vai gerar, não vai, enfim, com armazeno, né? Qual que é a capacidade que eu tenho. Respondendo à quarta pergunta sua, né, com relação aos cursos, né, sim, tá? A gente, muito em breve, tá? Muito em breve mesmo aí, a gente, questões de dias aí, né, semanas, a gente já está preparando aí um curso para falar sobre sistemas off-grid, né, sistemas híbridos, e também aí sobre essa questão aí de armazenamento, tá? Então, continua antenado aí, tá? Já até anotei aqui, você já participa sempre aqui com a gente do webinar, tá? Assim que a gente disponibilizar, você vai receber aí uma mensagem aí nossa, tá? Deixa eu ir para as próximas aqui, que tem bastante. O Ricardo Mourão, né, ele colocou aqui que tem dúvidas quanto aos custos nos casos de utilização para redução do consumo na ponta, né? Ele não coloca muito bem qual é a dúvida dele, mas se você puder comentar sobre isso, né, Rogério, porque basicamente, né, quando você faz o peak shaving, você está trocando um investimento em bateria por uma não contratação de demanda, né? Então, se você puder falar de uma forma aí geral aí como é que tem sido essas questões aí, né, essas questões de payback, é interessante aí. A questão de payback, ela é muito importante, né? Tem que sempre ser levada em consideração. Agora, também por um outro lado, e a gente tem um assunto bem atual, né? A gente está vendo que as contas de energia vão subir novamente agora aí, conta a Covid, toda essa história. Então, quando a gente usa, por exemplo, num time of use ou naquele momento de tarifa de ponta, sim, eu vejo um retorno de investimento interessante. É verdade que aqui não é, assim, nós da Ideatec, nós não temos essa atribuição comercial. Então, a questão de preço, que é um fator determinante no cálculo do retorno de investimento, ela vai ser mais clara a partir do momento e a gente já está prestes a anunciar o nosso primeiro distribuidor aqui no Brasil. A gente está com a conversa já bastante avançada, estamos tratando aí dos últimos detalhes do contrato de distribuição, mas a gente já vai ter um distribuidor que vai conseguir entregar um preço em reais, que vai permitir aí um financiamento desse sistema via os bancos tradicionais, BNDES, todas as linhas hoje que estão disponíveis, e aí sim a gente consegue entrar em mais detalhes nessa conta de retorno de investimento. Mas a gente tem que levar em consideração que a tarifa de ponta ela é bastante maior do que a tarifa fora ponta, e o sistema de storage, a gente está falando aí de 6 a 8 mil ciclos, dependendo da forma como você usa, dependendo do C-rate desse sistema. Então, a 6 mil dias, a gente pode ter um retorno de investimento bastante interessante. Inclusive, tá? Quem que foi que fez a pergunta foi esqueci, Ricardo. Ricardo, né? Hoje a gente focou mais aqui a apresentação aí sobre o C-rate, né? Sobre esse parâmetro, né? Contextualizando aí com relação à vida útil, enfim. Mas a gente vai ter um webinário também falando mais sobre peak shaving, tá? Então, eu sei que também, eu sei que vocês estão curiosos aí, mas a gente vai vir com mais detalhes aí sobre essa aplicação que, com certeza, é bem disruptiva, né? A gente cada vez mais vê
né, que a tecnologia tem trazido alternativas para o consumidor de energia, né, coisas que a gente não tinha anteriormente, né, era conectar o grid quando muito, né, quando você tinha um grid ali para se conectar e acabou, né, e essa realidade, ela de fato está mudando, tá? Voltar lá nas perguntas do Ayrton, ele perguntou aqui, Rogério, se essa tecnologia de baterias, né, que você mostrou aí, elas são as mesmas utilizadas em mobilidade elétrica, né, em carros elétricos, né? Pergunta aqui do tempo de vida útil e qual que é a garantia dada pelo fabricante. Bom, então vamos começar pela questão de mobilidade. Sim, a bateria com a célula em níquel, cobalto, manganês, ela é uma das baterias mais usadas em mobilidade, pelo fato da densidade de energia dela ser minimamente aí 30%, 40% maior do que algumas outras tecnologias que a gente conhece até, inclusive, aqui no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Eu consigo, num pack de bateria, armazenar mais energia. E isso, hoje a gente vai publicar, inclusive, chamo todos a visitarem o nosso site. A gente deve ter em breve aí um artigo falando justamente sobre que toca nesse assunto de utilização. Quais são as tecnologias, quais são os tipos de eletrólise de bateria de lítio que são mais usados e quais são as vantagens e desvantagens, né? Então, o níquel cobalto manganês, ele é bastante utilizado também na automobilística. Os fabricantes maiores aí do mercado hoje têm usado, sim. Nossas baterias são Samsung da Tesla, então é uma bateria de altíssima qualidade. Tá. Tem uma pergunta aqui do Francisco Oliveira também, né? Considerando um banco de baterias com C-rate igual a 1, tá? E 100 kWh de capacidade de armazenamento, pode ser descarregado com 50 kW por 2 horas? Ou seja, esse comportamento aí, ele é linear? Sim, perfeitamente. A carga, sempre o limitante é acima do C-rate permitido. Se a gente tem um banco de baterias de 100 kW e a gente precisa entregar 50 kW em 1 hora, então a gente vai trabalhar a 0,5C. Então, a 0,5C a gente pode trabalhar 2, 3, 4 horas, basta ter storage suficiente ali. E com relação à vida útil, Rogério, se eu trabalho com 1 ou 0,5C, o comportamento da vida útil, ele é linear também ou ele tem um comportamento diferenciado? Bruno, isso é muito característico do fabricante, tá? Então, por exemplo, usando o exemplo da Tesla, que a gente conhece bem, a gente tem uma especificação de 6.000 ciclos a 1C e 8.000 ciclos a 0,5C. Então, tudo que você trabalhar intermediário a isso vai ser, a Tesla te deixa muito claro que é considerado um prorata disso, né? Então, uma porcentagem. Então, entre 6 a 8.000 ciclos, com certeza a gente garante aí numa aplicação de 0,5 a 1C. Ótimo. Pergunta aqui do Lamartine Santana. Quanto à regulamentação no uso desse sistema isolado em relação à ANEEL e às concessionárias, né? Se há alguma regulamentação definida, né? E se é possível aplicar essas baterias da Tesvolt com outros inversores. Bom, na questão de regulamentação, eu acho que existe ainda um caminho a ser traçado aí na questão dos inversores híbridos, né, em grid tie, mas quando a gente fala, por exemplo, de off-grid, não existe eu acho que a coisa fica muito parecida com o que a gente já tem atualmente de chumbo ácido. E mesmo quando a gente fala de time of use, eu vejo como uma analogia ao gerador diesel, que trabalha também hoje em paralelismo, muita gente usa, principalmente em horário de ponta. Então, eu acho que a gente pode puxar muito para esse lado dessa analogia, mas sim, ainda carece de normas mais claras da ANEEL também.
Aproveitando até esse gancho aí, viu, Rogério? Esse ponto que você levantou, isso é muito importante, né? Quando você trabalha de forma off-grid, né? Como foi aquele case que você trouxe algum tempo atrás, né? Daquele sistema de irrigação que era completamente off-grid, né? Um microgrid desconectado da rede e funcionava junto com um sistema de geração a diesel e um sistema solar, né? Não tem, como você não tem conexão com a concessionária, não há uma necessidade de uma regulamentação da ANEEL, né? Como foi perguntado aqui pelo Lamartine. A necessidade ocorre quando quando há um paralelismo do sistema de baterias, né, e quando você tem que injetar, eventualmente, energia da bateria no sistema, né, no grid, né, na rede da concessionária. Isso hoje não é permitido, tá? Mas tem muitas tratativas sendo feitas, tá? Eu sei aí que principalmente a Absolar aí tem um trabalho bem efetivo, né, junto à ANEEL, para que essas regulamentações para os sistemas híbridos, né, e armazenamento, que tem muita sinergia com sistemas fotovoltaicos, ande, tá? Nesse segundo semestre aí está, né, prevista aí várias ações junto à ANEEL. Obviamente a gente está num período complicado ainda, né, em meio à grande turbulência aí do Covid, né, e eventualmente saindo, né, e esse cronograma, esse plano, ele deve ser afetado, mas com certeza a gente deve ter alguns updates aí durante esse segundo semestre. A gente acompanha o canal Solar aí que a gente está de olho, a gente está participando aí junto com a Absolar e vamos trazer, né, e com os fabricantes também, né, tem um peso muito grande dos fabricantes aí trabalhando, e a gente vai trazer essas informações, tá? Aqui tem uma pergunta do meu amigo Armando Carim, tá? O Armando Carim aí também é um membro aí sempre está participando aí dos nossos webinários, dos nossos treinamentos, nossos cursos. Ele pergunta aqui qual é o relacionamento comercial proposto para que ele traga projetos e clientes, né? Com quem que ele entra em contato, né? Explica aí para nós aí, Rogério. Bom, Armando, o nosso acordo com a Tesla é dar todo o suporte comercial, né? A gente acredita que mais no máximo 2 semanas, a gente já tenha a capacidade de anunciar o distribuidor, o primeiro distribuidor Tesla aqui no Brasil. Mas na questão de design de projetos, você pode contar com a gente, tesla@ideatec.solar, manda suas dúvidas para a gente, compartilha com a gente o que você tem do seu projeto. Um dos nossos aqui vai entrar em contato contigo, vai pedir algumas informações e a gente vai tratar isso com bastante seriedade, vai tentar te ajudar aí a chegar ao projeto que você precisa. A questão de preços é uma coisa que a gente não compete a Ideatec, não é o nosso core business, né? Então, provavelmente isso vai caminhar até o tempo da maturação do teu projeto, a gente já vai ter um distribuidor com capacidade de te dar o preço em reais, a possibilidade também de te oferecer uma linha de financiamento. Então, a gente está trabalhando aí da melhor forma para que a gente consiga manter o que a gente já tem, usar a mesma estrutura que já é hoje normal aí no mercado de fotovoltaico, então o GD, o kitzinho fotovoltaico, a gente também ter essa extensão aí para a parte de storage, integrando todo o sistema. A questão de funcionamento com outras tecnologias. Existem inversores que têm mapa Modbus em Sunspec, alguns deles a gente consegue integrar, mas alguns a gente não consegue integrar, mas do ponto de vista de integração, o que essa integração traria, né? Então, você conseguir carregar a energia, o seu storage só com a energia fotovoltaica produzida, não puxar nada do grid. Em alguns casos, isso é do fabricante, tá? A gente não consegue, outros a gente consegue, porque a nossa tecnologia é toda baseada na plataforma da SMA. Então, a gente já começou a fazer alguns testes com outros fabricantes, e isso é uma coisa que estava até, de certa forma, em segredo aí, mas a gente vai começar, ao longo aí dos próximos meses, a publicar alguns ensaios que a gente faz com o Data Manager
um Sunny Tri-Power Storage, um banco de baterias em alta tensão e um inversor de outra marca. E a gente vai dar essa informação do que é compatível e do que não é compatível. Mas, de uma forma geral, você pode programar o seu sistema storage Tesla como um time of use, e aí você deixa ele para carregar ao longo do dia e fazer a descarga, por exemplo, no horário de ponta. Então, se você tem um sistema fotovoltaico, ele vai provavelmente puxar a carga do sistema fotovoltaico. Várias pessoas aqui estão perguntando sobre a ferramenta online aí que você mencionou. Se puder passar aí de novo, aí, eu digito aqui para todo mundo anotar isso. É o site, é uma ferramenta da própria SMA, é o Sunny Design Web. Sunny Design Web. Você tem o link aí para eu digitar aqui para eles? www.sunnydesignweb.com. Mandei para todo mundo. Sunny Design Web. Isso aí, com 2 N's e Y, né? Estou mandando aqui para todo mundo. E aí ele tem a versão Pro, e nessa versão Pro ele tem o featurezinho para você fazer o dimensionamento de sistemas em peak shaving. É muito bacana. Tem bastante variáveis ali que são relevantes também para você fazer um cálculo desse, mas já temos uma ferramenta dentro da SMA que consegue resolver essa questão de dimensionamento. Isso é importante. Legal. A gente está um pouquinho estourado aqui, né? Uma última pergunta aqui. Como funciona a garantia? Essa daqui é interessante até, eu tenho essa dúvida também. Obrigado aí pelo Peter Gabe, que fez o Gabe, não sei como é que lê aqui, Gabe, enfim. Como que funciona a garantia de performance da Tesvolt, né? Certo. Bom, a garantia de performance do produto, ela é de acordo com as especificações que a gente tem um catálogo, né? Então, a Tesvolt ela garante a performance do produto com 100% de descarga dentro desses 6.000 ou 8.000 ciclos, de acordo com o C-rate que você adotar. E é importante dizer que, ao final desses 8.000 ciclos ou 6.000 ciclos, a Tesla te garante que o seu banco de baterias ainda vai ter a capacidade de armazenamento de 70% do banco total. Então, vamos dizer que aquele nosso banco, exemplo, de 100 kW, você passou aí 6.000, 8.000 ciclos, 6.000 ciclos a 1C, 8.000 ciclos a meio C. Ao final desses 8.000 ciclos, a Tesla te garante que você ainda vai ter pelo menos 70% um banco de bateria de pelo menos 70 kWh para você continuar usando. Na questão de garantia de peças, né? Então é uma garantia do fabricante de 5 anos. Dentro desse tempo, qualquer problema com o produto Tesla, você entra em contato conosco. Nossos telefones, a gente deixa eles, eu vou deixá-los para publicar no momento oportuno aí, mas www.ideatec.solar, vocês podem encontrar a gente lá no site. Então, a partir de uma demanda de assistência técnica ou de um problema de troca em garantia, a gente vai fazer todo um procedimento, vai substituir o equipamento no local. Então, isso é uma coisa que a gente já faz hoje com a SMA. Então, a gente entrega o inversor na planta do cliente, onde for o local solicitado. Porém, isso se torna mais interessante com baterias de lítio, até pelo fato de que a gente sabe que a bateria ela não pode ser transportada em avião. Então, a logística dessa bateria ela é sempre um pouquinho mais delicada. A gente já previu isso dentro dos estudos que a gente fez no momento de implementar a operação aqui no Brasil, e a gente já tem isso tudo já alinhado. Então, vamos dizer que você, Bruno, comprou aí um banco de baterias Tesla, está lá e, de repente, teve um problema de fabricação, que é bastante raro, mas isso pode acontecer. A gente vai trocar esse banco de baterias, vai levar na sua casa, vai te entregar a bateria nova
e retirar a bateria danificada, o módulo danificado, e essa parte de descarte, e aí para frente a gente trata isso diretamente com a Tesla. Entendi. Eu achei que eu ia ganhar um módulo desse. Agora você falou que eu tenho que comprar. Aí, se der com o nosso Né? distribuidor, eu vou passar o contato dele para vocês. Não, brincadeira, Rogério, muito bom. Ótimo. Pessoal, antes da gente finalizar aqui, deixa eu só dar alguns recados para vocês, né? Vocês estão vendo aí, já a gente está passando alguns slides, tá? A gente está com a nossa agenda de cursos aí, passando aí nesses slides. A gente vai ter aí esse mês 2 cursos bem interessantes, né? O curso de projeto de usinas, né? De até 5 mega, usinas de mini geração. É um curso bem completo aí que trata projeto execução, né, instalação aí de usinas de grande porte. Então, a gente passa aí desde os componentes que fazem parte do sistema solar, toda a parte de normas, projetos de baixa tensão, média tensão, malha de aterramento, né, um assunto bem interessante, SPDA, quando o sistema é feito em telhado, né, em coberturas. Falamos aí também sobre a parte de gerenciamento de projetos, né, montar cronograma, termo de abertura. Então, deem uma conferida aí, é um curso bem interessante para quem está começando aí a fazer projetos de médio e grande portes, tá? Também a gente tem aí o curso de PVC e Solergo, né? Um curso aí voltado aí para quem tem a necessidade de utilizar essas ferramentas de dimensionamento, incorporar elas no dia a dia de vocês, né? O Solergo principalmente tem uma funcionalidade muito legal que é preparar toda a documentação para enviar para a concessionária, né? Então, para quem faz bastante projeto, né? Quem aí tem gente que executa 30, 40 projetos por mês, né? Faz-se necessário aí utilizar uma ferramenta como o Solergo, que ajuda bastante a equipe de projetistas, a equipe de engenharia, tá? Quem tiver, né, uma outra coisa legal que dos nossos treinamentos também, que a gente está com uma promoção de 30% de desconto, né? E também aí num pacote, na adesão de um pacote de cursos, né, a gente está com condições aí bem interessantes. Quem tiver interessado, manda um eu quero aqui, várias pessoas já mandaram aqui nos comentários, e muito em breve aí, alguns dos nossos consultores vão entrar em contato com vocês, tá? Rogério, excelente a tua participação mais uma vez, né? Tirou bastante dúvida aí para nós, né? A gente não sabia aí o que era o C-Rate de fato, então introduziu esse assunto aqui para nós. Já quero deixar aí também avisado para o pessoal que a gente muito em breve vai estar lançando um artigo no canal Solar, dando esses detalhes, né? Tem gente que gosta de ler, reler, né? Repassar. Então a gente vai estar escrevendo esse artigo e publicando para vocês terem acesso, tá? Muito em breve. E também, muito em breve, aí, o Rogério volta para falar de outras aplicações, né, de outras questões importantes aí que devem ser observadas em sistemas de armazenamento, né, com baterias, principalmente baterias de lítio. Rogério, obrigado aí pela participação. Bruno, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de falar a todos. Obrigado a todos que acompanharam, que estão aí com a gente até agora. É um prazer. Contem com a gente, precisando de apoio para desenvolver um projeto em storage, tesla@ideatec.solar. Conversa com a gente aqui, vai ser muito bacana. A gente já está esperando o e-mail de todo mundo aí. Muito obrigado, viu, Bruno? Um grande abraço para todo mundo aí. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela participação de todos vocês aí, que vocês tenham uma ótima e abençoada noite aí, um finalzinho de semana ainda, né? Tem mais um dia ainda, para a gente fazer bastante coisa. Grande abraço para todos vocês aí, até logo.